Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, certo? Nessa aula que eu estou gravando agora, vai ser uma aula de resolução de exercícios sobre potencial elétrico, né? O livro de referência que eu estou usando é o livro do Halliday Resnick, beleza? Então, é o capítulo 24, né? Onde trata de potencial elétrico. Então, eu selecionei algumas questões aqui para mostrar como é que a gente resolve, como é que a gente aplica o que nós aprendemos sobre potencial elétrico, beleza? Então, vamos começar com essa questão, que é um pouco mais simples, né? A questão de número 3, ok? Diz o seguinte: uma certa bateria de automóvel de 12 volts pode fazer passar uma carga de 84 ampere-hora por um circuito de um terminal para o outro da bateria. A quantos coulombs corresponde essa quantidade de carga? Item B, se toda essa carga sofre uma variação de potencial elétrico de 12 volts, qual é a energia envolvida? Né? Então, vamos lá. Para começar, né, vamos ver quanto ampere-hora corresponde a um coulomb, não é isso? Então, a gente tem que lembrar, né, ó, que corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pela variação do tempo, né? É a quantidade de carga que passa numa seção transversal de um fio, né? Por uma área da seção transversal de um fio, por unidade de tempo, tá certo? Nós sabemos que a carga é dada em coulomb, o tempo é dado em segundo no sistema internacional e a corrente elétrica vai ser dada também no sistema internacional de unidades em ampere, né? Então, nós conseguimos encontrar aqui, ó, que 1 ampere, né, é a mesma coisa que 1 coulomb por 1 segundo, certo? Então, nesse caso, 1 coulomb é igual a 1 ampere vezes segundo, ok? Então, fica muito mais fácil a gente fazer. Então, 84 ampere-hora corresponde, eu só preciso converter horas em segundos, né? Então, ó, 84 ampere-hora vai ser igual a 84 ampere vezes 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, né? Então, 1 hora tem 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos, tá certo? Então, 84 ampere-hora vai ser igual, e ampere-segundo nós sabemos que é o coulomb, né? É só eu realizar esse produto aí, ó, né? Então, eu já fiz aqui na calculadora, né? Então, o resultado, deixa eu ver, vou colocar direto aqui e já em notação científica, certo? Dá 3,0 vezes 10 elevado a 5. Deixa eu só fazer um alerta, né? Se você multiplicar, vai dar 3,024 vezes 10 elevado a 5 ampere vezes segundo, que corresponde ao coulomb, né? Essa aí seria a resposta. No entanto, se nós observarmos nas questões aqui, ó, as informações que foram dadas possuem dois algarismos significativos, né? Então, nesse caso, é mais conveniente, mais científico, você colocar o resultado com apenas dois algarismos significativos, né? Esse 2, esse 4 é o segundo e o terceiro, respectivamente, algarismo duvidoso. Então, nós não vamos contar com ele, né? Então, vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Essa é a resposta do item A, beleza? Aí ele pergunta, se toda essa carga sofre uma variação de potencial de 12 volts, qual é a energia envolvida, né? Para a gente encontrar, a gente pode lembrar que na eletricidade, potência, né? Ela vai ser sempre a tensão multiplicada pela corrente. Ele não deu o valor da corrente, ele deu o valor da carga em ampere-hora, né? Mas nós podemos lembrar que potência também, ele é dado pela energia por unidade de tempo, né? Então, a potência dissipada vai ser a energia gasta por unidade de tempo, né? Isso aqui vai ser igual a tensão, né, em volts,
multiplicado pela corrente. A corrente nós sabemos que é a quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Beleza? Então, se ele quer energia, né, a energia, representada por essa letra grega tal, né, vai ser dado pela potência 12, multiplicado pela carga Q, que é 3 vezes 10 elevado a 5, né? Então, tal, né, a energia vai ser 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule no sistema internacional. Então, isso aí é a resposta para o item P. Beleza? Então, é isso. Né? A resolução dessa terceira questão, uma questão simples, né? E nós utilizamos o conceito de potência, né? E o conceito de corrente elétrica. Isso bastou para resolver essa questão, tá certo? Vamos resolver agora a questão de número 8, certo? Na questão de número 8, tem esse gráfico aí que a gente vai ter que analisar, né, para conseguir resolver essa questão. Então, eu vou mudar aqui a cor da resolução para não confundir com a resolução da questão anterior, certo? Beleza. Então, vamos lá. A figura 24.30, esta abaixo, mostra um gráfico da componente X do campo elétrico em função de X, em uma certa região do espaço. A escala do eixo vertical é definida por EXS, que é igual a 20 newtons por coulomb, né? Então, esse valor aqui, ó, máximo, é 20 newtons por coulomb, e esse valor mínimo é menos 20 newtons por coulomb, certo? A informação que eles estão nos passando aqui. As componentes Y e Z do campo elétrico são nulas nessa região. Se o potencial elétrico na origem é 10 volts, qual é o potencial elétrico em X igual a 2 metros? Né? Então, antes de ler o item B, vamos resolver essa questão. Né? Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar como é que a gente calcula o potencial elétrico, ou a variação de potencial, né? Que é o potencial final menos o potencial inicial, a partir do campo elétrico, né? Para isso, você tem que calcular essa integral aqui, né? O negativo da integral de linha, né? Do produto escalar do campo elétrico com o ds. O que é esse ds? ds é uma grandeza vetorial, né? E ele é um vetor que está na trajetória escolhida, tá certo? Então, o que é que você vai fazer, né? Ó, aqui é um ponto inicial até um ponto final. Então, você vai escolher o ponto inicial, né? Onde o potencial é V0, certo? E escolhe uma trajetória qualquer até o ponto final, que é o ponto de interesse, onde a gente quer saber o potencial elétrico. E calcula essa integral, né? Então, para achar, é dessa forma. O potencial inicial, ele já disse que é 10, né? Então, você pode fazer, ó, V vai ser igual a 10, né? Esse menos 10 aqui passa para o outro lado, fica positivo, né? Menos integral, né? Essa integral, ó, a gente tem que lembrar, o campo elétrico, né? E é uma grandeza vetorial. Mas na questão, ele nos informa, né? Que ele só tem o componente X. Os componentes Y e Z não possuem, né? Então, nesse caso, a gente pode tratar de uma forma estritamente, simplesmente escalar, né? Porque o ele vai ter um componente X, né? Então ele só vai ter componentes na direção do eixo X, assim como a trajetória não vai ter outra alternativa, senão através do eixo X também, né? Então esse produto escalar, ele vai virar um produto, né, entre dois escalares, né? Não vai ser um produto entre dois vetores que dá um escalar. Então, você pode transformar em EX, ó, eu vou chamar de EX, vezes o elemento infinitesimal da trajetória ao longo de X, vai ser o próprio dx, tá certo? Então, a gente só substitui o valor de EX, né? O valor, não, a função é X, né? E acha o V, né? Ok? Obviamente, se você analisar o gráfico, esse é X, né? É o campo elétrico X em função
da posição X, ó. Então, o gráfico mostra aqui, ó, que de 0 a 2 metros, você tem uma função, de 2 a 4 metros, você tem outra função, e de 4 a 6 metros, você tem uma função constante, né? Então, essa expressão aqui, ó, ela vai ser alterada, né? Então, como eu fiz aqui com V0 igual a 0, então eu estou utilizando somente essa primeira função de 0 até 2 metros, né? Então eu vou colocar aqui, ó, de 0 até 2, né? Que é justamente o que ele pede, né? Qual o potencial elétrico em x igual a 2? Então, a gente vai achar o potencial final quando x for igual a 2. Então, a gente parte do x igual a 0 e vai e integra até o x igual a 2, né? Essa reta aqui, ó, né? Ela é fácil você descobrir a equação dessa reta, né? Então, a equação dessa reta vai ser justamente a função x, né? Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos que o potencial vai ser igual a 10 menos integral de 0 até 2 do x, né? É obviamente uma função linear que passa pela origem, né? Então o coeficiente linear vai ser 0 e o coeficiente angular vai ser negativo. Então vou logo colocando aqui, ó, negativo, né? Certo? Qual é o coeficiente angular? Seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Que seria o EXS, que é menos, é 20, né? Dividido por 2. 20 dividido por 2 dá igual a 10x. Certo? Isso aqui é o EX. Menos 10x é o EX. E vou repetir aqui o dx. Aí você, é conveniente você conferir, né? Ó, quando x for 0, o EX vai ser 0. Quando x for 2, 2 vezes 10 dá 20, que é justamente o valor, quando x for igual a 2, ó, né? Você tem o E igual a menos 20, né? Beleza? Pronto. Então, aqui ficou fácil, agora a gente só usa os nossos conhecimentos de matemática mesmo, né, para resolver essa integral, né? Então, V vai ser igual a 10 menos, com menos dá mais, integral de x dx dá x ao quadrado sobre 2, né? Então, vai ficar 10x ao quadrado sobre 2. Essa integral, aplicando os limites de integração de 0 até 2, né? Então, nesse caso, o potencial vai ser 10 mais, quando x for 2, né? 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 10 vezes 2 dá 20. 20 mais 10 dá 30. Né? E quando for 0, né, nessa integral aqui, vai ser 0, né? Então vai sobrar mesmo o 30, né? O 20, né, no caso. 20 mais 10 que dá 30. Então vou colocar aqui 20. Né? Só lembrando, esse 20, né? Aqui o laser, esse valor de 20 aqui é resultado dessa aplicação dos limites de integração aqui, ó. Certo? 2 ao quadrado é 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. E vezes 10 dá 20. Beleza? Então foi essa conta que foi feita, né? E 10 mais 20 vai ser igual a 30 volts. Então a gente acabou de descobrir que o potencial nesse ponto x igual a 2 metros é igual a 30 volts. No ponto x igual a 0 é 10 volts, como foi informado na questão. Tá certo? Aí pergunta, né? Continua a pergunta aqui, ó. Qual é o maior valor positivo do potencial elétrico em pontos do eixo X, para os quais X é maior do que 0, maior ou igual a 0, e menor ou igual a 6? Ou seja, dentro do gráfico, qual é o maior valor do potencial positivo, né? Então, nós notamos aqui, ó, que de 0 até 2 metros, o potencial ele aumentou, né? Por que que ele aumentou? Porque o campo elétrico tem valores negativos nesse ponto aí. Se o campo elétrico tem valores negativos, então o potencial ele é o negativo dessa integral, né? Então ele vai ficar positivo. Por isso que esse negativo com esse negativo deu positivo. Certo? Então, esse negativo com esse negativo deu positivo. Ok?
Então, ó, enquanto o campo elétrico tiver valores negativos, né, o potencial vai sempre aumentar. Então, ó, daqui para cá, o potencial, né, aumenta até x igual a 3 metros. Quando x for maior do que 3 metros, o campo elétrico vai ter valores positivos. Isso aqui vai ser positivo. Então, não vai ter um aumento do potencial, vai ter uma redução do potencial. Então, o que é que a gente precisa fazer? Né? A gente já descobriu que quando x for igual a 3, né? Quando x for igual a 3 metros, o potencial passa a diminuir, enquanto isso está só aumentando. Então, o maior valor positivo do potencial elétrico vai ser quando x for igual a 3. Né? Aí vem um outro problema. O outro problema é que de 2 até 3, a função não é mais essa. Né? Ó, o campo elétrico em função de x não é mais esse. Ele é uma função crescente, né? Coeficiente angular positivo, e tem um coeficiente linear, né? Um coeficiente linear que deve ser negativo, beleza? Ou seja, vou descobrir qual é a equação dessa reta aqui, ó. Certo? Como é que a gente descobre a equação dessa reta? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a equação dessa reta em vermelho, certo? Pronto. Vamos lá. A equação dessa reta, a equação de qualquer reta é y é igual a x mais b, né? De 2 até o 4, o coeficiente angular vai ser cateto oposto, que dá 40, né? Dividido pelo cateto adjacente, que dá 2. 40 dividido por 2 dá 20, né? Então, esse y, nós já sabemos que ele é 20 positivo vezes x mais b, certo? Então, para a gente achar a equação dessa reta, a gente só precisa saber o coeficiente linear, né? Então, se a gente seguir aqui, ó, esse coeficiente linear, ele vai ser negativo, né? Vai ser um valor bem aqui, ó, né? Que não está mostrado no gráfico, para fazer a equação dessa reta, né? Obviamente, essa equação só vai valer dentro do intervalo de 2 até 4, né? Para o propósito da nossa questão. Beleza? Então, ó, qual é o valor desse coeficiente angular? A gente vai substituir. Quando x for 2, o y vai ser menos 20. Ou quando x for 4, o y vai ser 20, né? Então, você pode substituir qualquer um desses valores e você vai encontrar que b vai ser igual a 60, né? Por exemplo, ó, quando o y for xs, que é 20, né? Ó. Então, vamos botar 20, vai ser igual a 20 vezes. O x vai ser quanto? Vai ser 4, né? Ó. 4 mais b, né? Logo, nós descobrimos que b vai ser igual a 20 menos 80, que dá menos 60. Né? Então, a gente descobriu o coeficiente linear. Ou seja, o x, nesse intervalo de 2 até 4 metros, ele vai ser igual a 20x menos 60. Beleza? Então, nós descobrimos a função x de 2 até 4 metros. Né? Então, a gente vai aplicar essa mesma expressão aqui, ó, essa mesma expressão, para calcular o potencial elétrico. Né? Então, vejamos como é que vai ficar. Né? Eu vou precisar abrir uma nova página aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, né? Que V menos 30 vai ser igual a menos integral de 2 até 3 de EX dx. Certo? Professor, não estou entendendo nada. Então, vamos lá, né? Eu estou aplicando isso daqui, ó. Eu estou aplicando, cadê? Eu estou aplicando essa expressão, certo? Só que agora
de x do 2 até x igual a 4, né? No caso, eu vou fazer só até 3, né? A função é a mesma, mas vou fazer até 3, por quê? Porque nesse ponto aqui é o ponto onde o potencial passa a diminuir, ou seja, ele vai ter o seu valor, maior valor positivo, que é o que está pedindo no item B, né? O potencial V0 não é mais 10, né? Porque eu estou partindo do 2. O potencial V0 vai ser 30. Então, por isso que eu coloquei lá 30, certo? E o EX vai ter que ser essa função aqui, ó. Beleza? Então, vamos voltar para lá. Então, V menos 30 vai ser igual a menos integral de 2 até 3 de EX. Quem é o EX? Vamos lá. 20x menos 60 dx. Show de bola? Então, o V é igual a 30 positivo, né? Ó, menos, aí agora a gente vai integrar, né? Integral de 20x menos 60 vai ser 20x, integral de 20x dá 20x ao quadrado sobre 2, ou seja, dá 10x ao quadrado, né? Porque 20 ao quadrado sobre 20 vezes x ao quadrado sobre 2 dá igual a 10 vezes x ao quadrado. Menos, integral de 60 vai ser o próprio 60x. Beleza? Os limites de integração de 2 até o 3. Né? V vai ser igual a 30, certo? Menos, agora vamos aplicar, quando x for igual a 3, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 10 dá 90, menos 3 vezes 6 vezes 60 dá 180. Agora, a gente subtrai, né? Vamos subtrair desse mesmo resultado quando o x agora é 2, né? Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 10 dá 40, certo? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10 dá 40. Menos 60 vezes 2, que dá 120, né? Vamos botar 120. Fecha o colchete, né? Então, eu substituí x igual a 3, achei isso daqui, e vou subtrair pelo resultado quando x foi igual a 2, que deu isso daqui, né? Então, continuando, V vai ser igual a 30 menos, vou abrir o colchete, né? Vai ficar o seguinte, né? Então, vamos fazer, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, 180 mais 120, menos 180 mais 120, dá 60, menos 60, né? Menos 60, menos 40, menos 60, menos 40 dá menos 200. Menos 200 mais 90 dá menos 110. Show? Vamos ver se é isso mesmo, né? Ó, fazer de uma outra forma aqui, porque eu estou fazendo de cabeça aqui na hora, certo? Aí pode ter erros, né? Ó, 90 menos 180 dá menos 90, né? Menos 90. Então vamos anotar aqui, ó, de outra cor. Menos 90. Né? 40 menos 120 dá menos 80. Então, menos 90 mais 80, menos 90 mais 80 dá menos 10, né? Não é 110 não. Olha, isso que é bom a gente conferir, né? Então, vou apagar aqui. Dá menos 10. Estava muito estranho, esse valor muito alto. Certo? Vou apagar aqui. E apagar esse aqui também.
Então, nesse caso, né, ó, nesse caso, menos com menos dá mais, 30 mais 10 dá igual a 40. 40 volts. Show de bola, né? Então, e esse é o potencial para X igual a 3 metros. É igual a 40 volts. Beleza? Então, a gente encontrou o maior valor do potencial, né, possível, valor positivo, né? Aí agora ele vai só diminuir, né? Então, vamos para a questão, não, vamos para o próximo item, né? Item C, né? Para que valor de X o potencial elétrico é zero, né? Então, ó, de 0 ele era 10, de 0 para 2 ele aumentou 20, né? Foi para 30. E de 2 para 3 ele aumentou mais 10, né? Ele aumentou mais 10 e foi para 40, né? Como a gente acabou de calcular. Beleza? Provavelmente, a partir daqui ele vai diminuir, né? Quanto? Provavelmente ele diminui 10, né? Vamos ver, certo? Agora vamos aplicar a mesma coisa para achar o potencial em x igual a 4, né? Então vamos fazer aqui, ó. Então, vai ser assim. V menos 30 é igual a menos integral de 2 até 4, certo? Disso daqui, ó, certo? Só estou mudando os limites de integração. Por que eu estou usando a mesma função, 20x menos 60? Porque, né, se você analisar no gráfico, do 2 até o 4, ó, do 2 até o 4, a função é a mesma reta, que é 20x menos 60, né? Então, para eu achar o potencial em 4, eu só preciso mudar os limites de integração. Só isso, né? Então, vamos lá. Então, vai ser, abre parênteses, 20x menos 60, né? Eita. Dx, né? Só que eu não vou fazer essa integral novamente, né? Porque eu já fiz aqui, ó. Eu já calculei essa integral todinho, né? A única diferença é que eu vou, no lugar de 3, colocar um 4, né? Então vai ficar esse valor aqui, ó, né? O, no lugar do 90 ia ser um 4, né? Ó. No lugar do 90 ia ser um 4, não, desculpa. No lugar do 90, no lugar desse x aqui ia ser um 4. No lugar desse 3 ia ser um 4, né? Aí vai ficar 4 ao quadrado dá 16, né? 16 vezes 10 dá 160. Menos 3 vezes 60, agora vai ficar 4 vezes 60, né? 240, né? Então a única diferença vai ser essa, né? Então vamos colocar, ó, 160 menos 240, né? Então vai ser V é igual a 30 menos, abre o colchete, 160 menos 240 menos, abre parêntese, agora eu esqueci, 40 menos 120, pronto, 40 menos 120, fecha, né? 40 menos 120 dá menos 80, né? Menos 80, com esse menos vai ser mais, e 160 menos 240 dá menos 80, né? É isso? Menos 80 menos 80 mais 80 dá zero, né? Então, V é igual a 30 menos zero, né? Que vai se anular. Show de bola, ó. Vamos apagar aqui, para não ficar poluído.
Logo, o potencial para x igual a 4 metros é igual a 30. Né? Ou seja, ele não zerou ainda, né? Ele quer saber o potencial quando ele zera, né? Então, ó, vamos voltar lá para a primeira página, né? Do x igual a 0, o potencial era 10. X igual a 2, o potencial 30. X igual a 3, o potencial 40. Aí ele cai para 30 de novo, bem aqui, ó. De 4 em diante, a função ela é constante, né? É outra função, tá certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, né? Ó. V, vou até botar uma reta aqui, ó. Separar, né? V, agora, menos 30. Esse 30 aqui é o potencial inicial, que é esse aqui, ó, quando o x for igual a 40, né? Volts, certo? Vai ser igual a menos integral de 20 dx, certo? Foi que o senhor fez, professor? Veja só, de 4 entre 2 e 4, o campo elétrico é dado por essa função do primeiro grau, né? De 4 em diante vai ser uma função constante. E o valor dessa constante é justamente o 20, como a gente pode ver ou lembrar no gráfico, tá certo? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Né, ó? A gente vai fazer essa brincadeira, ó. Essa integração é de 4, né? Até um certo valor, que eu vou chamar de o próprio x mesmo, né? Esse valor de x é justamente o valor de x quando o potencial vai se anular. Então, vou colocar aqui um x0, né? É de 4 até um valor x0, onde o potencial se anula, onde esse potencial se anula, tá certo? Então, quando esse potencial se anula, isso aqui vai ser 0, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 30 é igual, integral de 20 dx dá menos 20x, né? Então, vai ficar menos 20, que multiplica x. Só que aplicando os limites de integração, vai ficar x0, né? Menos 4, tá certo? Já estou aplicando os limites de integração do resultado dessa integral, né? Então, eu posso cortar esse 0 com esse 0, né? Cortar esse 0 com esse 0 aqui e achar o valor de x0, né? Então, vai ficar assim. Menos 3 é igual a menos 2x0 mais, né? Ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 6, né? Então, 2x0 é igual a 6 mais 3, né? 6 mais 3. 2x0 é igual a 6 mais 3. Isso mesmo. 6 mais 3 dá 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, x0 é igual a 4,5. Né? É igual a 4,5 metros. Ficou pequenininho aí, meio desorganizado, né? Mas espero que tenha dado para compreender. Tá certo? Isso aí é a resolução do item C, onde ele pede qual é o valor de x em que o potencial se anula. Né? Ó, no lugar desse V, eu estou colocando aqui um 0. Né? Justamente onde o potencial se anula. Qual é a posição? Na posição x0. Né? Então, eu escolhi essa variável, você poderia botar um A, um B, um C, e achava o valor de A, B ou C, né? A letra que você quisesse. Né? Eu só resolvi essa equaçãozinha aí para achar o valor de x0, tá certo? Provavelmente essa é a resposta, né? Beleza, pessoal? Então, tá aí mais uma resolução, né? A resolução de mais uma questão, né? Essa questão de número 8. Agora, para finalizar, vamos fazer essa questão de número 9, né? Então, vou ver se eu consigo copiar aqui, ó.
e colocá-la em uma nova página, certo? Opa, deu certo. Então, vou colocar essa questão 9 bem aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela. A gente fazer a questão de número 9. Então, vamos lá. Essa questão de número 9, né, diz o seguinte: o campo elétrico em uma certa região do espaço tem componentes EY, EZ iguais a zero. E EX igual a 4 Newton por Coulomb, X, né? O ponto A está sobre o eixo X, Y, em Y igual a 3,00 metros. E o ponto B está sobre o eixo X, em X igual a 4,00 metros. Qual é a diferença de potencial VB menos VA? Então, a gente vai usar a mesma expressão que a gente usou nas questões anteriores, né? Só que é importante a gente saber a trajetória que nós vamos escolher, certo? Então, vou desenhar aqui o eixo Y, desenhar aqui o eixo X, certo? E vamos fazer as marcações, né? Ó, quando o Y igual a 3, ó, 1, 2, 3. Então, aqui o 3, né? E quando o X igual a 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, X igual a 4 é bem aqui, né? X é dado em metros e o Y também dado em metros. Que eu não vou colocar para não ficar muito poluído, né? Então, ó, o ponto A, ele está sobre o eixo X, ó. Então, bem aqui, ó, é o ponto A, né? Em Y igual a 3. E bem aqui é o ponto B, né? Que está sobre o eixo X, X igual a 4. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer, ó? Nós vamos aplicar, né, o cálculo da diferença de potencial VB menos VA é igual a menos a integral do campo elétrico, produto escalar, 1ds, certo? ds vai depender da trajetória que a gente escolha, aqui do ponto A até o ponto B. Essa integral é um caminho que sai do ponto A e vai para o ponto B. Beleza? Que caminho é esse que nós vamos escolher, né? Eu escolhi esse caminho aqui, que eu considero ser bem mais simples, né? Ó, eu vou sair do ponto A ao longo do eixo Y e chegar nesse ponto que eu vou chamar de C, certo? E depois eu vou sair do ponto C e vou chegar no ponto B, ao longo do eixo X. Por que isso, professor? Porque facilita a minha vida, né? Ó, facilita por quê? Porque, ó, do ponto A para o ponto C, que eu acabei de inventar aqui, né, que é a origem, a trajetória é no eixo Y, né? Ou seja, esse ds vai ser negativo, um valor negativo, né? E dy vai ser o dy na direção de y do vetor unitário j, né? Só que esse campo elétrico, ele não possui componente na direção do eixo j, do eixo y, né? Do vetor unitário j, e nem do eixo z, tá certo? Isso significa que esse produto escalar, ó, E escalar dy na direção de j é zero, né? Então, essa integral de A para C vai ser zero, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Então, se V C menos V A é igual a menos integral de... Observe que ele só tem um componente X, ó, certo? O E, o campo elétrico, ele só tem um componente, que é o componente X, e é na direção do vetor unitário I, né? Ó. Se ele tem um componente X, no eixo X, o vetor unitário na direção do eixo X é justamente o I. Produto escalar com ds. Só que esse ds, ó, nesse caminho de A para C, seria o dy, negativo, né? Ó, na direção do vetor unitário J, né? Esse seria o ds,
nessa trajetória. Só que esse produto escalado é igual a zero. Isso significa que VC menos VA é igual a zero, significa que VC é igual a VA. Né? Então, né, não precisava nem fazer conta para a gente concluir isso. Né? Se essa integral aqui deu zero, significa que o potencial não muda. Aqui é uma equipotencial, né? As linhas verticais são equipotenciais. Então, só nos resta aplicar essa mesma forma do C para o B, né? Então, ó, VB menos VC, certo? Que eu vou colocar aqui VC mesmo, vai ser igual a menos integral, né? Do C até o B, né? Ó. Eu vou colocar os limites agora não, né? No eixo X, o EX vai ser o quê? 4x, né? Ó. Eu não vou colocar os 00 aqui do algarismo significativo, certo? Vou colocar só o 4. O EX vai ser 4 vezes x, né? Multiplicado por ds. O ds é ao longo do eixo x. Isso significa que ds é igual a dx, né? Professor, e os vetores unitários? Vai ser dx na direção de i e o EX na direção de i. E o produto escalar de i com i vai ser 1, né? Então, ele vai sumir. Aí agora, ó, a gente nota que essa integral, os limites de integração, é na variável x, né? O x vai variar do ponto C, que é 0, até o ponto B. Então, essa integral é de 0 até 4. Pronto. Show de bola. Então, VB menos VC é a mesma coisa que VB menos VA, porque VA é igual a VC, que é o que eu quero saber. É igual ao resultado dessa integração, né? Integral de 4x dx é 4x ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que 2x ao quadrado, né? Agora eu tenho que aplicar de 0 até 4, né? Então, VB menos VA vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 2 dá 32, né? Menos 32 volts. Essa é a resposta. Beleza? Então, a resposta da questão 9 é 32 volts. No livro, vocês podem conferir essa resposta lá no gabarito. Beleza, pessoal? Esse arquivo vai ficar disponível, né, no Drive, e vocês podem, inclusive, interagir com esse arquivo, né? Vocês podem mudar alguma coisa, né? E alterar, fazer uma cópia dele, né? Fazer o que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? São exemplos de aplicação do cálculo da diferença de potencial a partir do campo elétrico, né? Eu pretendo fazer outras gravações, né? De resolução de exercícios aí, também de potencial e também sobre capacitores, né? Que é o capítulo seguinte do livro. E nós ainda vamos trabalhar em sala de aula, né? O assunto de capacitores, né? É importante a gente saber calcular o campo elétrico, o potencial elétrico a partir do campo elétrico, né? Para que a gente também consiga, de forma teórica, encontrar a capacitância de capacitores. Tá certo? Vocês vão entender melhor nas aulas seguintes. Beleza? Então, é isso. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima. Um abraço, pessoal.